Hoje, em Uber da Gema, iremos conhecer a história misteriosa e cinematográfica do imigrante letão e colaborador nazista, criador dos pedalinhos da Lagoa Rodrigues de Freitas, o caso Chuckers. Considerado na juventude herói nacional da Força Aérea da Letônia, Abt Chuckers chegou no Brasil em pleno carnaval, em março de 1946. Proveniente de Marseille, na França, ele tinha embarcado com a esposa, 3 filhos e a sogra, chegou aqui no porto do Rio de Janeiro e instalou-se em Sobrado, no bairro de São Cristóvão, na zona norte da cidade. Inicialmente, para sobreviver, ele vendeu uma máquina fotográfica Leica para um funcionário da Mesbla Departamentos ao preço de 8.500 cruzeiros. Vale ressaltar que, na época, o salário mínimo era de 380 cruzeiros. Com esse capital inicial, ele decidiu investir no segmento de lazer. Ele tinha 46 anos e identificou que a então capital federal brasileira vivia um momento de alta no custo de vida e a população andava ávida por opções de lazer mais acessíveis. Com isso, ele criou os pedalinhos da Lagoa e, na época, também conhecidos como bicicletas aquáticas. Não tinham o formato de cisne. Ele constituiu uma empresa familiar, que abriu no Rio, recebeu essa licença temporária, porém a autorização de funcionamento não foi renovada, porque começaram a pipocar na imprensa carioca acusações de entidades como a Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro. Diversos jornais, como eu disse, apoiaram essa causa e foi estampado em manchetes que ele tinha participado de crimes hediondos, como a profanação do cemitério de Riga, capital letã, tinha queimado uma sinagoga com 300 pessoas que estavam aprisionadas, queimada a gasolina, né? E tinha desapropriação de bens judaicos. Isso impactou o seu negócio, ele teve que fechar, não teve a renovação. Inicialmente ele foi para Niterói, fugindo, depois para Santos, indo até São Paulo, onde se tornou um empresário de renome. Entretanto, em 1965, ele recebeu um contato na cidade de Montevidéu para o fechamento de uma transação comercial. Ele rumou para a capital do país, Uruguai, e em 23 de 2 de 1965, o aviador letão levou 2 tiros na cabeça em Montevidéu, disparados por agentes do Mossad, serviço secreto israelense. O corpo foi colocado em um baú e encontrado apenas no dia 6 de março do mesmo ano. E tinha um cartaz escrito: "Aqueles que não esqueceram". Uma outra versão da história alega que Chuckers foi morto pelos próprios nazistas, que o consideraram traidor, pois ele teria negociado com os judeus a sua vida, fornecendo a localização exata do médico de Auschwitz, Josef Mengele. Bem, hoje, na nossa paisagem carioca, o pedalinho é uma realidade, né? E muitos desconhecem que a ideia foi de um nazista. Para aprimorar esse tema, eu sugiro a leitura do livro O Homem dos Pedalinhos, Abt Chuckers, a história de um alegado criminoso nazista no Brasil do pós-guerra. Ele é do historiador Bruno Leal Pastor de Carvalho. O alegado é porque, em vida, Chuckers nunca foi julgado, processado ou condenado, como muitos criminosos nazistas da Segunda Guerra viveram em solo da América do Sul sem ter que prestar contas à justiça. O Uber da Gema, a história do Rio sobre rodas. É de extrema valia todos participarem, indicarem para a permanência desse canal. Necessitamos de um aumento de participantes para termos longevidade. Até a próxima, um abraço.